Irmãos, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Cláudio Emerick, tá? E a gente vai dar continuidade nos estudos hoje de Apocalipse 12. Então a gente estudou do 1 ao 5 no estudo passado e agora a gente vai começar do 6, tá? Só relembrando, até agora ele está falando de uma mulher que representa Israel, que estava com dores de parto, e a gente vê que esse filho que nasce é o Messias. E esse dragão vermelho que quer tragar o filho, mas ele não consegue, porque no final do versículo 5 já fala que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tá? Então a gente vai começar a partir do 6 hoje. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Eu não vou entrar em questão desses tempos, desses dias, não é o foco, tá? O foco é entender a história de Apocalipse 12, entender alguns conceitos que a gente já entendeu no estudo anterior, mas não é o foco do tempo em si. Daria pra gente se aprofundar em Daniel, né, na última semana de Daniel, na metade, esses 1260 dias é como se fosse metade de uma semana, mas não vamos entrar em questão. E agora o 7 e o 8, ele meio que fala dessa batalha que houve entre Miguel e meio que já lança as coisas para o final dos tempos. Mas a partir do 9 ele volta para o evento que está acontecendo em ordem. Ele fala, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A gente vê essa batalha acontecendo aqui em Daniel capítulo 12, a partir do verso 1. Diz, e naquele tempo se levantará Miguel. Então naquele tempo, está falando de um tempo futuro, de um tempo em que todas essas profecias passadas para Daniel aconteceriam. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Se eu não me engano, Jesus fala isso também em Mateus 24, quando ele está citando... É isso mesmo, Mateus 24, verso 21. Quando ele está citando os últimos dias, quando os discípulos perguntam para ele, o sermão, né, dos últimos dias, Jesus está citando, ele fala, naquele tempo, né, quando eu for voltar, vai ser um tempo de angústia qual nunca houve. Ele remete a gente aqui a Daniel 12. E aí fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Tá? Então, é uma referência aqui a Daniel 12, que o autor de Apocalipse está fazendo nesses versículos 7 e 8, falando dessa batalha. Então, se quiser entender melhor essa batalha, vai para lá. Mas vamos continuar entendendo aqui o texto. E foi precipitado, então ele está voltando aqui, né? O grande dragão, a antiga serpente. Então a gente vê, quem é esse grande dragão? É a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Volta lá para o Éden, que é a antiga serpente, que é o próprio diabo, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram com ele. Aqui no verso 4 do 12 fala, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Esse grande dragão foi lançado e com ele foi precipitado na terra os seus anjos. Tá? E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, Cristo nasceu de Israel e com ele veio o quê? Porque aqui no versículo 5 pula a vida de Cristo, pula a morte e tudo mais, só fala que ele foi arrebatado. Mas nesse momento em que o dragão não consegue atacar, fazer o que ele queria com o filho, porque ele não queria só matar Jesus, porque isso ele até consegue, ele queria acabar com o plano. Ele sabia que aquele era Jesus, que aquele era o Messias, que era o próprio Deus, e ele vai com ali todas as garras, seus dentes para atacar o Messias, mas infelizmente isso já era o plano de Deus, infelizmente para ele, né? Então, no momento que Jesus morre e ressuscita, e que ele traz a salvação de fato para toda a humanidade, tanto para os antes dele, em que tinha com eles sombras, né, de Cristo, que eram o perdão de pecados através dos sacrifícios, quando Jesus morre, ele valida todos aqueles sacrifícios, claro,
feitos da maneira correta, com um coração sincero, arrependido, valeu para eles. E valeu tanto para nós, todos nós, crentes após Cristo, em que vivemos fazendo menção desse sacrifício. Então Jesus vem e vem com ele o quê? A salvação. Agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então quando Jesus morre e ressuscita, vem com ele a salvação da humanidade. Então é o que ele fala, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, o diabo lá no céu, e a gente sabe que ele estava no céu, até pelo livro de Jó, que fala que ele se apresentou diante de Deus, como era de costume, ele tinha que fazer isso, porque ele, obviamente, está debaixo do poder de Deus. Ele se apresentava e ele acusava os filhos de Deus. Ele acusava o povo de Deus. Olha, você criou uma lei, essa lei fala do seu caráter, fala da sua vontade, e o seu povo, o seu próprio povo, não segue, é rebelde em tantos momentos. É claro que o Senhor já tinha uma coisa contra ele ali, que era um coração, que o Senhor conhece o coração e as intenções do homem. Mas o diabo via, Satanás via que o povo não era condizente com aquilo. O que ele não sabia é esse plano que Deus já tinha arquitetado, né? Só que ele já não, quando Jesus vem e morre, e o povo, e Jesus morre pelo seu povo, por todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, por todos aqueles que tiveram fé, arrependimento, como eu disse, Deus já conhecia o coração, o diabo já não tem mais o que acusar. Porque a palavra fala, se vier o acusador, a gente tem um advogado que é Cristo, que já morreu pelas nossas causas, morreu pelos nossos pecados. Então ele já não tem mais função lá no céu. Ele já não pode mais acusar a gente para Deus, porque ele vai acusar e falar, não, peraí, mas Cristo já morreu, desculpa, você não tem mais lugar aqui. Então ali, o plano de Deus concretiza na morte de Cristo. A salvação é chegada. O que acontece com Satanás? É lançado na terra. E o que ele faz agora, lançado na terra? Então continua no verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, Cristo, pela morte, né? E pela palavra do seu testemunho. Então aqui, só corroborando o que eu acabei de explicar, que o que venceu, a salvação que chegou foi pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram, então está falando do povo de Deus, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que? Alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então, céus, se alegrem todos que estão aí. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então quando ele vê que já não tem mais chance para ele, Jesus já morreu, a salvação chegou para todo o povo de Deus, e ele é lançado na terra com a sua terça parte do céu, com os seus anjos, ele está um pouco irado, né? Porque ele já sabe que ele tem pouco tempo, então ele já sabe que as coisas estão caminhando para o fim, os últimos dias de fato começam, então começa uma perseguição muito grande ao povo de Deus, ao mesmo povo que o Senhor predestinou no começo, Israel. Só que agora, através de Cristo, como a gente viu no outro estudo, gentios e povos de todas as nações são aproximados a esse povo. Um corpo só, como a gente viu em João 11. O Senhor Jesus reúne todos em um corpo, que é chamado de Israel, que é chamado de igreja, corpo de Cristo. Todos é o mesmo povo, agora gentios e povos, nações agregados. Então o diabo começa a perseguir de uma forma muito mais violenta essa igreja, esse povo, como a gente vê nos primeiros séculos e até hoje. Hoje a gente tem cristãos sendo mortos na Ásia, a gente tem cristãos sendo mortos no Oriente Médio, na África, em tantos lugares aí. Infelizmente a gente tem que orar, né, para o Senhor ter misericórdia, para o Senhor dar força e dar ânimo para essas pessoas, né? Então ele vem e ele já está irado porque ele tem pouco tempo. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então, como eu disse, essa mulher é a mesma. É a igreja hoje? É a mesma. O Senhor, através de Cristo, nos aproxima desse povo. Romanos 11 fala que a oliveira, que é Israel, a gente vê em Jeremias, não lembro o capítulo, que o Senhor denomina Israel como oliveira verde. E a gente vê que nós, gentios, éramos, gregos, romanos, éramos oliveira brava, zambujeiro. Então o Senhor pega, nos arranca e nos enxerta na oliveira boa. Então ele nos faz povo como o povo que ele já tinha predestinado antes. Ele nos faz povo junto com eles. Então essa mulher
que deu à luz foi perseguida pelo dragão. Então o dragão não tem mais tempo, ele começa a perseguir a mulher. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a gente faz esse link aqui do verso 14 com o verso 6. O verso 6, e a mulher fugiu para o deserto. Então, ele meio que dá um parênteses nesses versos 7 e 8, falando dessa batalha e que a gente já venceu. Mas ele volta, a mulher foi dada 2 asas para ela e ela fugiu por um tempo, tempos, metade de um tempo, que também é representado por 1260 dias. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então isso aqui representando mais uma vez que ele foi fazer guerra com o restante do povo de Deus, com o restante da descendência de Abraão pela fé, com o restante das descendentes da promessa, tanto judeus como gentios agora. Que são quem? Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho, o selo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então a gente fecha aqui esse capítulo 12. Com certeza tinha mais coisas para falar, tá? Mas foi uma introdução para a gente começar a entender essas profecias que eu tenho citado aqui, entender dentro dessas profecias todo o plano de Deus, não se aprofundando tanto, mas o suficiente para a gente entender que a Bíblia é só uma, que para você entender que toda ela fala da mesma coisa. Se você desculpe, entende alguma coisa em um ponto só da Bíblia, considere, porque você precisa ver, a Bíblia inteira fala da mesma coisa. Da mesma forma que a lei fala de Cristo, vem o Cristo no Novo Testamento. Os profetas falam de Cristo. Então toda a lei vai falar de um mesmo plano. E é como a gente está vendo nessas profecias. Entendendo esse mesmo plano do Senhor em escolher um povo, desde sempre, predestinar esse povo para ser luz, para carregar promessa, lei, conserto, para carregar os patriarcas. E aí, através de Cristo, ele chama outros povos, línguas e nações para fazer parte desse povo escolhido. E a gente vai entendendo todo esse plano. Então a gente vai analisar mais algumas profecias. A gente vai analisar um pouco da vida de José nas próximas. Também do reinado de Davi, fazendo esse paralelo com Cristo. Para a gente poder entender esse plano do Senhor para a humanidade, onde que a gente se encaixa. Então, como eu já disse outras vezes, o foco é entender quem você é, da onde você veio, o que você faz hoje e para onde você vai. E dentro de um plano de Deus grande, não na sua vida em particular, né? O Senhor Paulo fala que o Senhor levanta uns para profetas, para apóstolos e tudo mais. Então, para alguns ele deu alguns dons, para outros. Então, dentro do corpo você tem uma função, mas como corpo, qual que é a sua função? Qual que é o plano de Deus para a humanidade? Onde você se encaixa nele, de acordo com a palavra, é o que a gente está buscando. Amém? Como sempre eu falo, tem o meu contato aí, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. A paz do Senhor.